Olá, meu querido aluno, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa baita revisão de direitos humanos. Aqui a gente vai revisar aqueles pontos que têm maior probabilidade de serem cobrados pela nossa banca no teu concurso do Tribunal de Justiça. Então, bora, galera, vamos iniciar a nossa aula e vamos começar falando então diretamente de direitos humanos e responsabilidade do Estado, mais especificamente com base na nossa Constituição, que é este o nosso tema que está lá no nosso edital, né? Direitos Humanos e Constituição Federal. Quando a gente fala de direitos humanos na nossa Constituição Federal, nós temos que lembrar que eles têm como base o princípio da aplicabilidade imediata. O que isso significa, prof? Eu não me lembro. Isso significa que os direitos humanos estão, desde logo, aptos a produzir efeitos. As normas de direitos humanos, elas em tese já estão completas, já têm possibilidade de se concretizar. Isso significa que nós não ficaremos dependendo de legislador, nós não ficaremos dependendo de políticas públicas para exercer esses direitos que estão expressos na Constituição. Em outras palavras, né, nós não teremos esses direitos apenas num plano formal, apenas como uma previsão abstrata que nunca se torna realidade. Não. De pronto, quando nós trazemos um direito que era lá do direito internacional ou que foi criado aqui dentro mesmo como um direito humano, a gente vai ter ele com aplicabilidade imediata. Desde logo, a gente pode jurisdicizar, ou seja, solicitar jurisdicionalmente este direito ou exigir do poder público, tá? Prof, mas é aquelas normas que dependem de complementação, que dependem de uma legislação para elas acontecerem na realidade. Bom, se o poder público tiver inerte, nós vamos poder jurisdicionalizar essa questão para cobrar dele que ele faça essa complementação para que a gente possa exercer esse direito, tá? Não havendo norma que permita esse exercício, o Poder Judiciário vai nos dar uma solução para que a gente não fique sem poder exercer este direito, tá? Eu quero que vocês tenham em mente também o que a gente já trabalhou na nossa primeira aula, que é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando daqueles direitos que estão nos tratados, nas convenções internacionais. Quando esses direitos passam para o plano interno e fazem parte da Constituição, a gente deixa de chamá-los de direitos humanos e passa a chamá-los de direitos fundamentais. Mas eles seguem sendo essa classe de direitos essenciais, básicos para a dignidade humana. Então, aqui, quando a gente fala de princípio da aplicabilidade imediata de direitos humanos, nós estamos falando desses direitos humanos que saíram de tratados e convenções internacionais e estão dentro do âmbito interno, tá? Que não dependem, então, dessa legalização, dessa produção legislativa para ter aplicabilidade. A gente também vai falar em um constitucionalismo concretizador dos direitos fundamentais. Então, a gente vai ter aqui um ativismo judicial. O Poder Judiciário, ele vai concretizar as normas. Nós não teremos apenas preceitos abstratos, né, que não são precisos. Não. A gente vai trabalhar sempre para que esses direitos humanos sejam concretizados na prática, né? A gente vai densificar esses conceitos, trazendo para a realidade. A partir disso, a gente também vai ter um rechaço do modelo absenteísta de Estado. Isso significa que, quando a gente teve os nossos primeiros direitos humanos, que eram lá os direitos de liberdade, os direitos de primeira geração, o principal foco deles era que o Estado não se intrometesse na nossa esfera privada, né? Que o Estado deixasse de nos tirar a propriedade, tirar a vida, tirar a liberdade, né? Então, quando a gente fala em direitos de primeira geração, bastava que o Estado tivesse uma atuação negativa, uma prestação negativa, ou seja, que o Estado nada fizesse. Agora, quando a gente fala de Constituição Federal de 1988, a gente não tem mais esse modelo de Estado absenteísta que se abstém. Não. Aqui a gente precisa de um outro Estado, que é o Estado intervencionista. Prof, ele vai ser intervencionista, né, na economia, ele vai ingerir.
não necessariamente só na economia, mas principalmente na parte social, porque a gente tem o estado do bem-estar social. Esse estado que intervém, ele intervém para trazer direitos de segunda geração, direitos de igualdade. Então é a partir daqui que a gente cobra do estado que ele forneça educação, saúde, segurança. Não basta se abster, o Estado tem que agir. Para quê? Para que nós tenhamos a vida plena com direitos essenciais em condições de igualdade. Tá? Precisamos estar todos em mesmo nível de igualdade. Por isso, esse Estado precisa ser, a partir de agora, né, intervencionista, um Estado do bem-estar social. Quando a gente fala, né, de direitos humanos na nossa Constituição, a gente não pode deixar de citar o artigo 1º. Por quê? Porque o artigo 1º vai dizer pra gente, né, que nós somos a República Federativa do Brasil, que é quem nós somos, né, é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, construindo-se em Estado democrático de direito que tem como fundamentos. Então, o que é a base desse nosso Estado democrático de direitos? A soberania, então o Estado ele é soberano internamente e externamente. A cidadania, gente, atentem-se, cidadania é direito humano. E a gente já vai entender o que é essa cidadania. A dignidade da pessoa humana. Então, nós não temos a previsão apenas da dignidade como um direito humano lá descrito. Não, ela é fundamento de todo o Estado democrático, tá? Olha o nível de importância da dignidade da pessoa humana dentro do nosso ordenamento. A gente tem valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, que também são direitos humanos, e o pluralismo político. A gente fala, né, em pluralismo, direito de quarta geração, e o pluralismo político é uma parte desse pluralismo de ideias, de filosofias, tá? Então perceba, muitos direitos humanos como fundamento do nosso Estado. Falando especificamente, né, da nossa cidadania, o que é a nossa cidadania? A cidadania pode ser vista sobre dois enfoques: a cidadania formal e a cidadania substantiva. A cidadania formal é aquilo que a gente conhece popularmente como, eu tenho cidadania alemã, né, eu tenho cidadania italiana. O que isso quer dizer? É que tu tem uma nacionalidade reconhecida, tu tem um pertencimento a um Estado-nação. Isso é o que a gente conhece popularmente como nacionalidade. Opa, tá difícil. Isso é o que a gente conhece popularmente como cidadania, tá? Que tá vinculada à nossa nacionalidade. E a cidadania substantiva? O que é a cidadania substantiva? Ela é a posse de direitos civis, políticos e sociais, tá? Ela é além. Ser cidadão não é apenas ter nascimento, ter pertencimento a um Estado-nação. Ser cidadão é ter capacidade de direitos, é ter possibilidade de exercer esses direitos dentro do Estado com participação na vida da sociedade, tá? Para que a gente diga que a gente tem cidadania plena, nós precisamos, gente, tá difícil a prof hoje, hein? Tem dia que a prof tá no enrolation. Mas vamos lá. A gente precisa alcançar 3 níveis, tá? No primeiro nível, a gente vai falar em direitos civis, as liberdades individuais, as liberdades de expressão, de pensamento e de propriedade. Veja, aqui nós estamos com parte dos nossos direitos de primeira geração, tá? Principalmente liberdades da esfera privada. Então, liberdade de ir e vir, ter a propriedade, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Mas não basta a gente ter estas liberdades para que a gente tenha cidadania plena. É necessário que nós tenhamos direitos políticos, ou seja, a gente também tem que poder participar da decisão política do nosso país. Precisamos fazer parte dessa concretização da decisão política fundamental. Esse é o segundo nível. E quando a gente fala no terceiro nível, nós falamos em direitos sociais. Nós temos que ter os direitos de igualdade, tá? Então, para que tenha cidadania plena, nós temos que ter atingido, né, estes 3 níveis. Sem os 3 níveis, não há cidadania plena. Gente, quanto aos objetivos da Constituição, novamente, a gente tem
explicitada essa proteção de direitos humanos lá nos objetivos. Por quê? Porque a gente fala que são finalidades da República, construir uma sociedade livre, justa, solidária. A gente fala de desenvolvimento nacional, né? Faz parte aí do desenvolvimento da sociedade como um todo, seja o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social, que é direito de igualdade, né? Erradicação da pobreza e da marginalização. Então, a gente quer ter mais situação de igualdade na sociedade, redução das desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos, sem nenhum tipo de preconceito, de origem, de raça, de cor, de idade ou qualquer forma de discriminação. Então, dentre os objetivos, também há diversos direitos humanos explícitos para a gente. Então, a gente consegue entender aí que a Constituição, na história constitucional brasileira, ela é um exemplo de promoção de direitos humanos. Tem um rol mais extenso e abrangente desses direitos humanos que nós já tivemos, inclui direitos civis, políticos, econômicos, sociais, e além dos direitos, nós temos também as garantias, que são os remédios constitucionais para proteger esses direitos quando eles são lesados. Então, nós vamos ter aí mandado de injunção, habeas data, habeas corpus, tá? E o que a gente precisa entender desses direitos? É que essa enumeração que está na nossa Constituição, especialmente no artigo 5º, mas não só nele, é uma enumeração exemplificativa. Isso significa que ela não se esgota naqueles direitos, ela não se exaure. Por quê? Porque nós temos um sistema aberto de direitos humanos. Decore esse nome: Sistema Aberto de Direitos Humanos. Isso significa que os direitos que estão previstos na nossa Constituição, eles não excluem outros que decorrem do próprio regime democrático, dos princípios que estão explicitados na Constituição, ou mesmo de tratados e convenções celebrados internacionalmente pelo país. Ok, prof. Mas e como que esses direitos dos tratados, das convenções, vêm para o nosso direito interno, tá? A gente já vai entender. Aqui eu reforço para vocês, né, que essas normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, né? Podem ser invocados desde logo e jurisdicionados. Já falamos sobre isso. Agora vamos entender um pouquinho de como acontece a entrada desses direitos pelas convenções, pelos tratados. Então, minha gente, incorporação de tratados. Os tratados internacionais, as convenções, elas passam por 3 fases até serem integralizadas no nosso sistema interno. A primeira fase é a fase internacional, a fase externa. Nela, nós vamos ter a negociação, a assinatura e a aprovação do tratado. É nesse período que o Poder Executivo, por meio do nosso presidente da República, vai negociar os termos do tratado, aquilo que ele aceita, aquilo que ele não aceita, porque muitas vezes nós podemos denunciar, né? Nós podemos fazer reservas. Denunciar, deixamos de fazer parte do tratado. Fazer reservas, a gente aceita o tratado, mas não como um todo. A gente faz reservas a determinadas partes, tá? Então, em termos de negociação, assinatura e aprovação, nós temos externamente a possibilidade, então, de nós fazermos uma reserva para não aceitarmos ele inteiro. Isso faz parte da negociação. A aprovação pelo Congresso Nacional. Após a fase internacional, esse tratado vem para a parte interna e aqui nós precisamos submetê-lo ao Congresso Nacional, que são os representantes do povo, né? A partir disso, o Congresso vai aprovar ou não o tratado. Aprovando, nós temos um decreto legislativo. Após, então, a aprovação, nós temos a última fase, que é a fase de ratificação e promulgação. É nesta fase que o presidente da República ele ratifica, que ele manifesta o seu consentimento definitivo do tratado no país, e aí ele vai promulgar. A promulgação é feita por decreto presidencial. É nesse momento que se inicia a execução no território nacional deste tratado, dessa convenção. É a partir daí que surge a obrigatoriedade. Antes de nós termos, então, a promulgação desse decreto com a ratificação, a gente não vai ter a obrigatoriedade, tá? Percebam, até 2004, quando nós tivemos a Emenda Constitucional 45, os tratados internacionais, fossem de direitos humanos, fossem de qualquer outro direito, eles tinham status infraconstitucional. Ou seja, eles estavam ali numa situação de equivalência com lei ordinária.
abaixo da Constituição, no mesmo nível das outras normas, né? Mas quando a gente estudou lá as características dos direitos humanos, a gente falou que é necessário que eles tenham superioridade normativa. Para quê? Para que leis simples, como leis ordinárias, por exemplo, não alterem os direitos humanos. Porque quando a gente fala de conflito de normas, a gente diz que norma mais nova revoga a norma mais antiga. Então, se uma norma mais nova contrariasse os direitos humanos, ela revogaria aquela previsão dos direitos humanos. Justamente por isso, com a emenda 45, nós tivemos uma modificação do entendimento. A partir disso, nós incluímos o parágrafo 3º no artigo 5º, que vai dizer que tratados e convenções internacionais que tratem sobre direitos humanos, precisa ser de direitos humanos, tá? Que forem aprovados no Congresso, em cada uma das casas, por 2 turnos de votação, com 3/5 dos votos, vão ter status de emenda constitucional, status de norma constitucional, equivalerão à Constituição, tá? E os demais, né? Opa, vamos voltar aqui. E os demais, quando eles não são aprovados com este quórum especial, eles seguem tendo status de lei ordinária? Não. Nós temos entendimento do STF que aqueles tratados de direitos humanos e apenas os de direitos humanos que não forem aprovados de acordo com esse quórum novo, eles terão o status de norma supralegal. O que é isso? São normas que estão abaixo da Constituição, mas ainda assim acima de todas as leis ordinárias, leis complementares, portarias, normativas, entre outras. Ou seja, está no espacinho entre a Constituição e o restante do ordenamento, justamente para que essa superioridade não permita que uma lei complementar, uma lei ordinária simples, altere esses direitos humanos, tá? Então vamos passar a falar agora do nosso PNDH3, minha gente. PNDH3. A gente já sabe, né? Ele é lá de 2009, é o nosso terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, não foi o primeiro, tivemos em 96 um, tivemos em 2002 outro e temos o PNDH3 em 2009. Então, é uma formulação da política brasileira de direitos humanos que vai trazer aí diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas divididas em 6 eixos orientadores. Não se esqueçam, são 6 eixos orientadores. As diretrizes são como os princípios. O que a gente fixa como princípio, como fundamento da nossa política de direitos humanos, tá? Os objetivos estratégicos são o que a gente quer atingir com esses princípios, tá? Com essas diretrizes. E as ações programáticas são como nós vamos atingir esses objetivos. Essa é a ideia, essa é a organização do nosso programa. O nosso primeiro eixo é chamado Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil. Esse eixo ele vai reafirmar para a gente a democracia participativa. Isso significa que, para a consolidação dos direitos humanos, nós precisamos de participação popular, tá? Então, quais são os princípios, quais são as diretrizes desse nosso programa em termos de democracia participativa? Perceba, isso aqui não é exaustivo. A gente traz aqui para a gente as principais diretrizes, os principais objetivos, e não vamos tratar aprofundadamente das ações programáticas, porque se tornaria muito longo. Vocês precisam entender como funciona o PNDH3, né? E aí vocês vão ver que as ações programáticas, caso sejam vinculadas, serão fáceis de encaixar, tá? Diretrizes, então, garantir interação entre Estado e sociedade civil como fortalecimento democrático e como fortalecimento, obviamente, dos direitos humanos. Então, o Estado precisa dialogar com a sociedade para que elabore uma política de direitos humanos que contemple as necessidades sociais. A partir disso, nós vamos ter que os direitos humanos, eles precisam ser transversais, ou seja, eles precisam atravessar todas as políticas públicas. Eles precisam estar em todas as políticas públicas criadas pelo nosso governo. A gente também vai ter a necessidade de criar e ampliar sistemas de informação e de monitoramento. Por quê? Sistema de informação e de monitoramento é por onde a gente sabe quais políticas públicas estão dando certo, quais ações de direitos humanos estão nos fornecendo avanço, né?
consultando a população e quais estão dando errado também, onde há violação de direitos humanos. Então, como objetivo estratégico, por base dessas diretrizes, nós vamos ter a instituição de conselhos de direitos humanos em todos os níveis, federal, estadual, municipal, porque os conselhos trazem essa interação da sociedade com o Estado. Realização periódica de conferência nacional, estadual e municipal sobre direitos humanos. Então, nós vamos discutir os direitos humanos por meio dessas conferências. Criação de sistemas de indicadores para medir violações e avanços, faz parte do nosso monitoramento dos avanços em direitos humanos. Né? Instituição de ouvidorias independentes, então os direitos humanos estão sendo lesados, a população tem que ter como reclamar, mas de nada adianta reclamar para aqueles que são os responsáveis pelas lesões. Então, por isso, nós precisamos ter ouvidorias independentes para garantir a transparência destes dados. Falamos agora do nosso segundo eixo, o eixo de desenvolvimento e direitos humanos. Nesse segundo eixo, nós vamos ter uma associação entre promoção de direitos humanos e desenvolvimento. Isso significa que o progresso da sociedade ele tem que estar além do mero crescimento econômico. Ele tem que considerar direitos ambientais, tem que considerar direitos sociais. A gente fala muito em desenvolvimento sustentável e a gente acaba vinculando muito a direitos ambientais. Mas a gente esquece que desenvolvimento sustentável também está diretamente relacionado a desenvolvimento social. Isso significa que o país não pode progredir economicamente se nós tivermos muitas diferenças sociais, muitas desproporções ou muito dano ambiental. Tá? Então, como diretrizes, nós vamos ter, né, adotar um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e participativo. Então, esse nosso desenvolvimento econômico, ele não pode acontecer para apenas parte da sociedade. Não, ele tem que ser geral. Né? A gente não pode só ter um aumento do PIB sem que haja distribuição de riquezas. A gente precisa que as pessoas estejam incluídas nesse desenvolvimento, todas essas camadas da sociedade, tá? Com participação. Nós devemos colocar a pessoa como centro do processo de desenvolvimento. Então, a economia não deve se desenvolver de modo a ter somente um foco na produção de dinheiro, na produção econômica. Não, porque a economia, ela trabalha para o ser humano, ela funciona para o ser humano. Então, justamente por isso, a gente tem que ter o ser humano como centro do processo de desenvolvimento e não apenas a produção de riqueza, tá? Sexto, reconhecer os direitos ambientais como direitos humanos. E veja, direitos ambientais são direitos humanos, né? E a gente tem que garantir esses direitos ambientais para as gerações futuras. Não apenas para a gente, mas também para as gerações que ainda estão por vir. E quais os objetivos que a gente quer alcançar com essas diretrizes, com esses princípios? Nós queremos fortalecer políticas de combate à fome. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável em termos sociais, nós não podemos ter pessoas passando fome. Para que não haja fome, para que não haja pobreza, nós precisamos gerar renda. Então, nós precisamos fortalecer políticas de geração de renda. E precisamos também de inclusão social. Nós não podemos ter pessoas à margem da sociedade. Para isso, a gente vai apoiar a agricultura familiar. Gente, a agricultura familiar é a parte mais pobre da agricultura. Aqui a gente não está falando de uma agricultura latifundiária, de grandes propriedades. Não, a gente está falando do pequeno produtor rural, cujos trabalhadores daquelas glebas de terra são a própria família. Tá? Então, a gente vai apoiar essa agricultura para que haja crescimento dessa parcela da população. Nós vamos apoiar a agroecologia, produzir no agro, mas com preocupação ambiental. E a economia solidária, em que todos vão fazer parte, né? Assegurar cidades inclusivas e sustentáveis, com habitação, saneamento e mobilidade urbana. A gente sabe que as grandes cidades
né? Muitas vezes incluem bolsões de pobreza, áreas antigamente suburbanas, mas que hoje são áreas urbanas, que foram criadas sem condições mínimas de saneamento, de mobilidade, habitações precárias, basicamente favelas ou vilas, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, tá? Essas partes da cidade também precisam ter acesso ao centro da sociedade, aos polos industriais, onde está sendo produzida a riqueza, e elas também precisam ser sustentáveis. Essas pessoas têm que ter acesso a direitos humanos, tá? Promover tecnologias sociais e ambientalmente seguras. Então, a gente tem que avaliar o impacto de transgênico, biotecnologia, poluente. Perceba que direitos de quarta geração, a proteção da sociedade contra os avanços tecnológicos. Então, a gente tem que avaliar, esses transgênicos são seguros? Eles trazem impactos para a nossa saúde? Eles trazem impactos para o meio ambiente? Biotecnologia, nós temos que implementar tecnologias seguras em termos de biologia, em termos de tecnologia ambiental e os impactos dos poluentes, né, na nossa sociedade. Perceba, é ambientalmente segura e socialmente segura. Se a gente fala, por exemplo, de uma tecnologia, né, que exclui a mão de obra humana, nós estamos tendo uma tecnologia que pode ser ambientalmente segura, mas ela não é socialmente segura. Por quê? Porque ela impacta a geração de renda, a produção de emprego, ela causa desemprego. Imagine uma fábrica, né, que acaba aí dispensando todos os funcionários, tá? Porque usa tecnologia, usa robôs. Isso não é socialmente seguro, tá? Temos também a necessidade de estimular a responsabilidade social das empresas e também muitas vezes ambiental. A gente precisa ter transparência desses grandes empreendimentos. Eles têm que se comprometer com a geração de empregos, tá? A gente tem que ter também o comprometimento para que não haja danos ambientais dessas empresas. É uma responsabilidade para que elas não estejam isentas, né, dessa participação da criação e do desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. Vamos falar agora do nosso terceiro eixo, que se chama universalizar direitos em um contexto de desigualdades. A gente percebe, né, que na nossa sociedade brasileira nós temos desigualdades históricas e estruturais que permanecem, que se mantêm na nossa sociedade. Justamente por isso, né, para enfrentar essas desigualdades históricas e estruturais, o eixo 3 vai ter como diretrizes garantir direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente. Perceba, isso são características dos direitos humanos, né? Eles atuam de forma universal, é para todos. Basta ser humano para que nós tenhamos direitos humanos. Então, não interessa a classe social, não interessa a cor ou qualquer outro fator de discriminação. Eles são indivisíveis. Né? Os direitos humanos são um conjunto que não pode ser dividido. Nós não podemos ter apenas alguns direitos. Não, a gente precisa ter a realização de todos e interdependentes, né? Os direitos humanos, eles são interrelacionados, eles atuam em conjunto. Muitas vezes, para nós termos a realização de um direito, é necessário a realização de outros. Então, por exemplo, quando a gente fala de direito à vida, de nada adianta termos direito à vida se não tivermos direito à dignidade, né? Apenas direito à vida é direito de sobreviver, pouco interessando as condições de vida que nós temos. Agora, quando a gente fala de dignidade, com vida, nós estamos falando de viver plenamente, com uma vida digna. E não adianta nós termos direito à vida, direito à dignidade, se nós não tivermos direito à saúde, porque a saúde vai nos trazer dignidade. Perceba, estão todos encadeados os direitos humanos. São, como diretriz, a gente tem essas características dos direitos humanos, né? De serem universais, indivisíveis e interdependentes. Podem ser também chamados interrelacionados, não tem problema. Promover os direitos de crianças e adolescentes. Perceba, aqui é um grupo que é vulnerável, tá? A gente traz aqui, porque apesar de não haver uma desigualdade social, a gente tem uma desigualdade etária das crianças e dos adolescentes. É um grupo que faz parte, né, dessas minorias que acabam enfrentando vulnerabilidades. E vocês vão ver quando a gente falar ali dos objetivos, que a gente vai falar de outras minorias. Combater as desigualdades estruturais, então essas desigualdades de gênero, desigualdades
raciais, desigualdades econômicas, e isso a gente quer combater. Tá? E estruturais, porque elas fazem parte da sociedade, elas estão enraizadas na nossa sociedade, fazem parte da própria estrutura da nossa sociedade. E assegurar a igualdade na diversidade. Então, nós estamos falando aqui de igualdade material e não igualdade formal. Estamos falando que é necessário que todos tenham melhores condições em pé de igualdade, né? Nós não vamos tratar todos de forma igual, porque aquele que está numa situação inferior de vulnerabilidade, ele precisa ter um benefício para que ele atinja de fato a igualdade real com os demais, a igualdade material. Então, vamos tratar igualmente as pessoas na medida da sua desigualdade. Essa é a ideia. Então, quais objetivos nós temos, né? Primeiro, universalizar o registro civil e o acesso à documentação básica, né? É o reconhecimento da pessoa enquanto pessoa, né? Para que uma pessoa seja de fato pessoa com direitos, ela tem que ter um registro civil, ela tem que ser reconhecida pelo Estado como pessoa. Então, ela precisa de documentação básica. A gente precisa promover a igualdade racial e de gênero. Como? Por meio de políticas afirmativas. Aqui a gente vai ter sistemas de cotas, né? Reservas de vagas. Isso é uma forma, uma medida política para promover a igualdade racial e de gênero. Nós temos também como objetivo reforçar a proteção aos grupos vulneráveis, grupos que não estão em situação de igualdade com o restante da sociedade. Então, a população negra, as populações indígenas, as populações quilombolas, as pessoas LGBTQIA+, os idosos, as pessoas com deficiência, a população de rua e os trabalhadores informais. Perceba, os trabalhadores informais, embora possa parecer uma surpresa para a gente, um termo que a gente não costuma incluir muito como grupo vulnerável, mas a pessoa que está num trabalho informal, que está num mercado, né, informal, essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade, porque muitas vezes ela não tem acesso a direitos dos trabalhadores, porque ela está no mercado informal, tá? E justamente por isso ela está numa situação de vulnerabilidade, ela não atua nos setores tradicionalmente formais, e isso acaba violando alguns direitos dela, tá? Criar mecanismos de combate à discriminação e à violência contra grupos historicamente marginalizados. Então, mecanismos de combate à discriminação, a gente vai falar em legislações, políticas públicas, né, investigação. Isso são formas de combater a discriminação, a violência, de puni-la, para que ela não siga ocorrendo contra esses grupos que ao longo da história vêm sendo vítimas dessa nossa forma de lidar com a sociedade. Quarto eixo: segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. O eixo mais importante para nós, porque estamos fazendo concurso para a área da justiça. Sendo a área da justiça, o eixo vai tratar da nossa atuação de forma mais direta. Então, vamos dar um pouquinho mais de atenção para esse eixo, tá? O que que a gente quer, né, ter como base, como princípios, né, na parte de segurança pública, justiça e combate à violência? Primeiro, democratização e modernização do sistema de segurança pública. Democratização, todos têm que ter acesso à segurança pública e nós temos que ter uma segurança pública que atinja a todos. Perceba, nós não podemos eleger pessoas para serem alvos da nossa segurança pública, né? E nem pessoas para serem beneficiadas pela segurança pública. Todos têm que ser beneficiados e todos, na medida da sua participação em crimes, infrações, enfim, precisam ser alvos da atuação da segurança pública, tá? Não deve haver discriminação nesse sentido. Transparência e participação popular. A população tem que participar da política de formação da segurança, da política de formação da justiça. Então, quando a gente fala de modernização do sistema de segurança pública, a gente vai falar, né, de uma polícia mais profissional, de profissionais com atuação mais técnica, com conhecimento mais específico. Nós vamos ter participação popular na justiça.
Olha aí, o tribunal do júri é a participação popular na justiça, né? Quando nós temos a mediação de conflitos, né? Com composição civil de danos, nós estamos falando de uma participação popular na justiça, né? As vítimas que passaram por diversos momentos, mas que lá nos primórdios eram atores principais, né, do direito de punir do Estado, porque eram elas que exerciam essa punição, né, na vingança privada, lá elas eram atores principais. No segundo período, essas vítimas passam a não ter participação nenhuma, zero. O Estado é que fazia essa política, fazia essa justiça, tá sem nenhuma atuação da vítima. Na atualidade, a gente tem um ressurgimento, uma ressurreição da vítima dentro da justiça, porque ela volta a ter participação, ela volta a atuar no sistema de justiça com a composição civil dos danos, né? Com a justiça restaurativa. Então, isso demonstra essa participação popular. Prevenção da violência e profissionalização da investigação criminal. Então, nós queremos evitar que a violência ocorra e não apenas puni-la depois que ela já ocorreu, e nós precisamos ter um sistema de investigação profissional. A gente deixa de atuar como se fazia antigamente, né? Com a polícia sendo truculenta, obtendo informações, né, por meio de tortura, sendo baseada somente em prova testemunhal, que é uma prova frágil. Não, aqui a gente vai buscar que de forma mais efetiva a gente tenha uma investigação mais técnica, que aplique conhecimentos específicos para a produção de elementos de prova. Ainda é diretriz da parte de segurança pública, de acesso à justiça e combate à violência institucional, né? Então a gente vai ter combate à tortura, à execução sumária, a abusos. E por que que a gente fala disso, né? Porque quando a gente criou o nosso PNDH3, nós estávamos em 2009. O nosso período, né, de redemocratização, ele começa ali com 88, quando a gente tem essa Constituição efetiva que faz parte do processo de redemocratização, né, que traz de forma incisiva um movimento que começa em 85, mas que culmina em 88 com a nossa Constituição. Então, a gente vive um período pós ditadura militar. Então, a gente percebe uma necessidade de acabar com práticas que vinham enraizadas há muitos anos na sociedade brasileira. Então, a gente quer combater a tortura, execução sumária, abusos. E perceba, essas preocupações, embora elas estejam e permaneçam até agora na nossa política de direitos humanos, né, ela surge lá em 96, quando a gente tem o nosso PNDH1, né, que era o nosso primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente precisa entender que o Brasil já teve 3 programas, né? O primeiro em 96, e logo após esse período de redemocratização se iniciar. Agora nós temos anos após a redemocratização, né? Mas na época era uma preocupação muito grande que a gente combatesse ainda os influxos do regime militar na nossa sociedade. Então por isso a gente fala de combate à violência institucional, de tortura, de execução sumária, de abuso, de desaparecimento de pessoas, tá? Garantia de direitos das vítimas e proteção de ameaçados. Então, as pessoas que são ameaçadas, elas também têm que ter a proteção por meio da segurança pública. As vítimas, novamente, passam a figurar aqui como sujeitos na segurança pública, que tem que ter seus direitos garantidos. Né? Não é só a retomada do Estado do poder para reafirmar o poder da norma sobre a pessoa que acabou lesionando aquela norma. Não, nós temos também que proteger o direito da vítima, tá? 16. Modernização da execução penal com penas alternativas. A gente combate, então, a aplicação indiscriminada de penas privativas de liberdade. Então, quando a gente estuda lá as penas, a gente vê que nós temos penas privativas de liberdade, mas também nós temos penas restritivas de direitos, nós temos penas pecuniárias, nós temos penas de prestação de serviço à comunidade, né? De restrição de fim de semana. Então, nós temos outras penas que não apenas a nossa pena de privação de liberdade, né? Por quê? Porque a gente precisa modernizar esse sistema que ainda é muito arcaico, que lembra o período inquisitorial, em que as penas eram basicamente corporais, privativas de liberdade. Nós temos também que ter uma justiça mais acessível,
ágil e efetiva. A justiça não tem que estar na mão apenas de quem tem dinheiro para pagar pela justiça. Todos têm que ter acesso à justiça. Né? Então, aqui, quando a gente fala de justiça mais acessível, a gente vai ter uma ascensão da Defensoria Pública, que tem essa função constitucional de assistir aquelas pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um advogado, por exemplo, com os custos do acesso à justiça, tá? Então, é aqui que vai se encaixar a Defensoria Pública. E quais são os objetivos estratégicos? Primeiro, nós queremos reduzir a letalidade policial e também carcerária. Então, nós estamos dizendo que os presos não podem morrer dentro do cárcere, tá? Por que a gente fala isso? Novamente, 96 foi o primeiro BNDH, 2002 o segundo, 2009 o terceiro. Gente, a década de 90, início dos anos 2000, foi marcada por uma série de mortes dentro do cárcere. É uma época em que existiam muitas rebeliões, muitos motins de presos. E nesse contexto, era comum a polícia entrar com uma força incrível contra esses indivíduos que estavam no cárcere. Né? Era comum uma mortalidade muito grande dessa população carcerária nessas intervenções realizadas em caso de motins, em caso de revoltas dos presos. Né? E essa letalidade que foi muito grande, a gente tem histórico, principalmente no estado de São Paulo, traz a necessidade de nós reconhecermos os direitos humanos também dessa população encarcerada. Justamente por isso, a gente traz como objetivo diminuir a letalidade carcerária, diminuir também a letalidade policial, né? Porque direitos humanos também são aplicados a policiais, tá? Combate à tortura e à violência institucional, como nós falamos, período pós-regime militar, nós precisamos nos preocupar com essa letalidade, com essa violência institucional, com essa tortura, com essas violações sistemáticas que aconteciam e que não podem mais acontecer. Incentivo de uso de penas alternativas à prisão como um símbolo da modernização da nossa execução penal, o reforço da defensoria para acesso à justiça e o fortalecimento de políticas de proteção à vítima e a testemunhas. Reforçando as diretrizes que nós já havíamos conversado, né? Quinto eixo. Gente, educação e cultura em direitos humanos. Neste eixo, nós vamos falar que é necessário uma construção de uma cultura de direitos humanos para a sociedade, né? Mais do que a gente falar apenas em repressão a lesões de direitos humanos, nós temos que criar uma sociedade que esteja habituada a respeitar os direitos humanos. E como que a gente vai criar essa cultura, né? Por meio de princípios básicos nas nossas diretrizes, né? Implementar a Política Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então, além de nós termos um programa nacional de direitos humanos, nós vamos criar uma política específica para a educação em direitos humanos, tá? Fortalecer a democracia e direitos humanos na educação básica e superior. Então, os direitos humanos têm que acompanhar a vida do estudante desde o início, desde as séries iniciais até a formação no ensino superior. Isso tem que permear toda a educação, né? Como uma forma de fortalecer também a nossa democracia. Valorizar a educação não formal como espaço de defesa de direitos. Então, a educação que não é realizada, né, para as nossas instituições oficiais de ensino também precisam ser valorizadas, porque elas também fazem parte de uma esfera de proteção de direitos, inclusive de direitos humanos. Ainda capacitar servidores públicos em direitos humanos. E é isso que nós estamos fazendo neste momento, né? Vocês, para adentrar no serviço público, já têm que demonstrar que tem algum conhecimento base de direitos humanos. Isso vai ser reforçado, né? Os nossos servidores públicos, aqueles que atuam dentro do Estado, têm que ser os primeiros a defender os direitos humanos. Eles têm que fazer parte dessa cultura, eles têm que estar letrados em direitos humanos.
Justamente por isso estamos aqui estudando. Faz parte da seleção selecionar quem tem essa capacitação. Em muitos cursos de formação, por exemplo, dos policiais, nós vamos ter essa necessidade, né, de novamente trabalhar os direitos humanos. Garantir o direito à comunicação democrática e o acesso à informação. Olha aqui, direito de quarta geração, direito à informação, né? Por quê? Porque se nós não temos direito à informação, nós não aprendemos sobre cultura e direitos humanos, não temos essa comunicação que vai gerar uma cultura e uma educação em direitos humanos. Quais os objetivos estratégicos, né? Então, o que a gente quer atingir com essas diretrizes? Primeiro, a inclusão da temática dos direitos humanos nos currículos escolares. E percebam que essa inclusão nos currículos escolares não é só da escola pública. Essa inclusão precisa ser das escolas públicas e particulares, tá? E falamos anteriormente, né? É da formação básica até o ensino superior, tá? Perceba que não é necessário que nós tenhamos uma disciplina exclusiva de direitos humanos. Não, isso não é necessário. Mas a temática dos direitos humanos tem que permear o currículo escolar. Nós temos que ter a capacitação de profissionais na educação. Por quê? Porque aqueles profissionais que vão fornecer educação às nossas crianças ou mesmo aos nossos adultos, eles têm que ter conhecimento sobre direitos humanos, né? Para criar uma cultura e para incluir essa temática no currículo escolar, é necessário que o profissional da educação tenha esse conhecimento prévio. Justamente por isso, ele precisa estar capacitado em direitos humanos. Capacitação de profissionais policiais. Por quê? Para que não haja tortura, para que não haja execução sumária, esses policiais precisam estar capacitados em direitos humanos, né? E os servidores, porque a administração da justiça depende da realização de direitos humanos. Então, a gente tem que educar esses servidores, criar uma cultura de direitos humanos por meio do ensino. Apoio a iniciativas culturais de valorização da diversidade. Prof, mas diversidade não é lá no eixo temático que a gente falava de universalizar os direitos humanos em um contexto de desigualdade? Qual é que é o foco desse nosso objetivo estratégico aqui? É a iniciativa cultural, tá? Não é o foco só na diversidade. O foco aqui é iniciativa cultural. Se a gente fala de cultura, se a gente fala de educação, nós estamos falando do eixo 5. Por que eu dou atenção para vocês? Porque muitas vezes as questões vão solicitar que vocês adequem o objetivo com o eixo, tá? E quando vocês olham ali, valorização da diversidade, vocês podem pensar, esse aqui é lá no nosso eixo de universalizar em um contexto de desigualdade. Mas perceba que a gente está apoiando, está tendo como objetivo apoiar a iniciativa cultural, tá? Porque a iniciativa cultural vai criar uma cultura de proteção de direitos humanos e de valorização da diversidade. Então, aqui não é o nosso eixo de universalizar, tá? É o nosso eixo de educação e cultura. E promoção de uma mídia plural e democrática. Gente, mídia é também forma de criar uma cultura, de reforçar uma cultura, tá? Para que a gente tenha uma cultura em direitos humanos, ela tem que ser plural, ela não pode ser de apenas um ramo da sociedade, ela tem que incluir a diversidade da população, tem que incluir a diversidade de ideias, o pluralismo que tem que ser necessário na nossa sociedade, e ela tem que ser democrática, tem que ser acessível a todos, né? Mídia constrói cultura. Justamente por isso, a promoção dessa mídia plural e democrática é para a construção de uma cultura em direitos humanos. Certo, minha gente? Vamos avançando então? Vamos entrar no nosso sexto e último eixo, o eixo do direito à memória e à verdade. Gente, o direito à memória e o direito à verdade faz parte de um reconhecimento histórico e um direito à verdade sobre violações a direitos humanos que nós já tivemos na nossa sociedade, tá? Estamos falando aqui de regime militar. Nós temos um eixo exatamente voltado para isso, para esse direito à memória e à verdade, tá?
Então, aqui a gente vai dizer que o direito à memória, a não esquecer, a não colocar uma pá de cal em cima dessa história, é um direito humano. E saber a verdade por trás desses eventos também é um direito humano. Então, memória, lembrar que houve um período ditatorial, um período de regime militar. Não podemos nos esquecer. A gente não pode deixar de ensinar isso, por exemplo, nas escolas. A gente precisa ensinar que houve este regime, tá? Mas nós não podemos dizer que houve esse regime e alterar a verdade dos fatos, alterar o que aconteceu. Não, nós precisamos entender sim que o Estado falhou, o Estado violou direitos humanos e para que isso não aconteça novamente, nós precisamos falar a verdade e manter viva a história deste período. Então, preservação dessa memória histórica e construção pública da verdade. Todos têm direito a saber o que aconteceu, como aconteceu. E é por isso que aqui a gente tem aquela comissão da verdade, né? A comissão busca aprofundar, investigar o que aconteceu naquele período para que se torne pública, né? Esta verdade. E aqui a gente tem como exemplo também, quando cai o sigilo sobre documentos, alguns documentos aí tinham 20 anos de sigilo, 30 anos, a gente vai percebendo algumas coisas que foram realizadas na sociedade e que ainda não estavam acessíveis. Justamente esses documentos não podem ficar ad eterno, para sempre sob sigilo. Com o tempo, esse sigilo tem que cair, porque nós temos direito à verdade. E por isso nós temos que ter também uma modernização da legislação relacionada ao tema. Aqui a gente fala, inclusive, sobre lei da anistia, tá? Em âmbito internacional, o Brasil já foi condenado em razão de violação a direitos humanos por conta da lei da anistia. Porque se entende que a lei da anistia, ela obstaculariza que as pessoas responsáveis, né, pela perpetração de crimes de violação de direitos humanos, que elas sejam perseguidas penalmente. A gente não está falando de perseguição social, né? A gente está falando de persecução penal, a perseguição legítima do Estado, tá? Justamente por isso a gente fala em modernizar essa legislação relacionada ao tema. Esses são os princípios básicos do nosso eixo. E quais os objetivos, né? Primeiro, investigar e divulgar violações de direitos humanos ocorridos no regime militar. Se a gente quer o reconhecimento da verdade, a gente tem que saber o que aconteceu. Então, nós vamos investigar o que aconteceu. Preservar arquivos e documentos públicos sobre a repressão política. Se a gente quer ter memória sobre o que aconteceu, se a gente não quer apagar isso da nossa história e nem deve, para que não ocorra novamente, nós não podemos nos livrar dos arquivos, nós não podemos ocultar, nós não podemos nos desfazer desses arquivos que documentam essa repressão política que ocorreu nesse período do Estado. Promover políticas de reparação às vítimas de violação. Aqui a gente vai falar, né, da correção dos atestados de óbito de pessoas que morreram em decorrência dessa repressão política, dessa atuação de violação dos direitos humanos do Estado e que muitas vezes tinham no seu atestado uma outra causa qualquer da morte. Não, muitas pessoas tiveram direito a ter corrigida o seu atestado de óbito, indicando lá que o falecimento ocorreu em decorrência de violações a direitos humanos no período do regime militar, né? E garantir a não repetição de práticas autoritárias. Então, nós temos essa memória, essa verdade, para que não ocorra novamente. Ainda na reparação, né, há pessoas que recebem ainda até hoje indenizações referentes a essas violações, tá? Porque elas precisam ser indenizadas por esse dano que foi causado a estas pessoas. Minha gente, então, considerações finais. O nosso PNDH3, então, ele reforça esse compromisso constitucional que o Brasil tem com os direitos humanos e esse compromisso não é só constitucional, mas também o internacional, porque ele reforça aquilo que a gente estabeleceu em tratados e em convenções. De nada adianta nós nos comprometermos internacionalmente, né, a combater lesão a direitos humanos, a implementar direitos humanos, nós assinarmos lá os tratados e as convenções, como nós falamos anteriormente, né? Fazermos a incorporação desses tratados, mas nós não criarmos ações práticas para, na realidade, implementar esses direitos humanos. Então, justamente por isso
que o PNDH3 vai estabelecer essa visão integrada, né, de direitos civis, políticos, culturais, ambientais, para que a implementação seja realizada por meio de planos de ação. Tá? Esses planos de ação eles são bianuais. Então, a cada 2 anos nós estabelecemos como nós vamos atuar para trazer esses direitos para a realidade. Tá? Mas esses planos de ação eles têm a participação da sociedade, porque a gente parte, né, de uma política de participação democrática. Tá? Então, a gente vai ter a valorização dessa interação entre o Estado e a sociedade para que a gente não tenha prática autoritária. Então, lembramos aí, são 6 eixos orientadores que vão ter objetivos estratégicos, ações programáticas para a criação destes planos, tá? Quando a gente fala de PNDH3, então a gente vai ter o terceiro. No PNDH1, nós tínhamos essencialmente direitos, direitos de liberdade, né? Então, nós vamos ter direitos civis e políticos, que foi a primeira preocupação no nosso período pós-regime militar, tá? No nosso segundo PNDH, nós tivemos uma inclusão um pouquinho maior, nós tivemos aí direitos de igualdade, né? Direitos econômicos, direitos culturais, direitos sociais mais aprofundados. Isso se reforça no nosso PNDH3, que inclui, inclusive, direitos. Claro, quando a gente fala no PNDH2, a gente também tinha alguma coisa de direitos difusos, de direitos coletivos, mas ainda muito incipiente. É no PNDH3 que a gente vai ter o reforço cada vez maior desses direitos, né, de fraternidade, de solidariedade, direitos da humanidade, direitos dos povos, né? E inclusão também de direitos de quarta geração. A gente falou ali, né, de transgênicos, de biotecnologia. Então a gente tem a evolução dos direitos humanos que se reflete na evolução dos nossos planos nacionais, nos programas nacionais de direitos humanos. Certo, minha gente? Espero que essa aula tenha sido boa para ti, para relembrar aquelas matérias que nós já trabalhamos em aula, né? E que tem maior probabilidade de cair no teu concurso, tá? Ficou com dúvida? Tem alguma coisa? Manda para nossa equipe, manda para a prof que a gente auxilia vocês, tá, minha gente? Então, estou encerrando aqui minha participação. Marca o método Prepara, marca a prof nessa aula e muito obrigada. Até a nossa revisão de véspera. Tchau, tchau, pessoal!